Vocês acham mesmo que só porque um homem usa jaleco branco, tem diploma na parede e todo mundo chama de doutor, ele é incapaz de transformar a vida de uma mulher num verdadeiro inferno? Eu também acreditava nisso, até descobrir que dentro da minha própria casa morava um monstro disfarçado de salvador. Tem muita gente aí fora achando que vive um casamento de conto de fadas, mas por trás da porta fechada, só Deus e as paredes sabem o terror que se passa. Eu sou Dona Francisca, e por mais de 18 anos fui esposa do médico mais respeitado de toda a nossa região. Todo mundo me invejava, me elogiava, queria estar no meu lugar. Mal sabiam eles do preço que eu pagava por trás de cada sorriso que eu forçava nos eventos sociais. E olha, se você está me ouvindo agora, já aproveita e se inscreve no canal, porque sua inscrição ajuda outras mulheres a encontrarem essas histórias quando mais precisam. Todo mês a gente faz sorteios especiais para os inscritos que mais interagem, comentam e dão like, mas só para quem comenta mesmo, tá bom? Hoje eu decidi contar o que muita mulher ainda tem vergonha de falar. Não é fácil admitir que o homem que todo mundo venera pode virar o próprio demônio dentro de casa. Mas chegou minha hora de abrir o peito, contar tudo o que vivi e mostrar que coragem não nasce do amor, nasce da dor e do desespero. Se você acha que jamais cairia numa armadilha dessas, escuta até o fim. Talvez minha história seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. E fico feliz demais que você está aqui me ouvindo, porque cada pessoa que escuta essas palavras pode ser a diferença na vida de alguém que está sofrendo em silêncio neste exato momento. Eu sempre fui daquelas meninas criadas na roça, sabe? Cresci ouvindo minha avó rezar pelos cantos da casa, pedindo a Deus que abençoasse nossa família, que trouxesse um homem bom para cruzar meu caminho, um companheiro de verdade, que fosse trabalhador, honesto e que respeitasse a família acima de tudo. Naquela época, casamento era sonho de menina e promessa de vida melhor. E pra gente do interior do Ceará, casar com um doutor era mais do que sonho, era milagre de Deus. Desde pequenininha, eu aprendi a sonhar pequeno, mas sonhar certo. Não queria riqueza nem luxo exagerado. Queria paz, uma casa cheia de amor, um marido decente, filhos brincando no quintal e comida farta na mesa. Só isso, mais nada. Minha avó sempre dizia: Francisca, menina, reza, reza muito, que Deus ouve o clamor da mulher de coração limpo. E eu rezava. Meu Deus, como eu rezava. De joelhos no chão de terra batida, muitas noites pedi por um amor verdadeiro, por uma vida diferente daquela pobreza que a gente vivia. Acho que o destino ouviu, ou pelo menos fingiu que ouviu. Eu conheci o Roberto numa festa de formatura na cidade. Ele não era médico ainda, estava terminando a faculdade, mas já falava bonito, impressionava todo mundo, sempre de sorriso fácil, cumprimentando os mais velhos com respeito, conversando com todo mundo sem fazer diferença. Todo mundo na cidade já falava: esse menino vai longe, vai ser alguém na vida, diziam. Eu, boba feito uma porta, achava que era sorte grande demais ter chamado a atenção de um moço estudado assim. Quando ele começou a puxar conversa comigo naquela festa, eu quase não acreditei. Eu, Francisca, filha da dona Antônia, neta de lavadeira, sendo notada por um futuro doutor tão respeitado. Minha autoestima, que sempre foi do tamanho de um grão de feijão, de repente ficou do tamanho do mundo inteiro. Nossas conversas eram sempre cheias de sonhos e promessas. Ele falava da profissão, de como queria ajudar as pessoas, de como precisava de uma companheira que entendesse a responsabilidade de ser esposa de médico. Eu, encantada como uma menina boba, dizia sim para tudo. Ele me elogiava na frente dos outros. Francisca é uma bênção, mulher trabalheira, de família honesta. Ele falava, e eu me derretia toda. No começo, tudo era luz pura. Ficamos um tempo só na amizade respeitosa. Depois veio o namoro bênção, sem intimidade, sem pressa, só conversas longas e promessas de futuro brilhante. Nossas famílias apoiaram de coração, a cidade inteira comentava. Quando o pedido de casamento veio, foi de joelhos na sala da minha casa, com minha avó chorando de emoção e todo mundo aplaudindo. Me senti escolhida por Deus, abençoada entre as mulheres. Noivo respeitoso, casa nova arrumadinha, enxoval bordado com carinho pelas comadres da família.
Na véspera do casamento, minha avó me olhou bem nos olhos e falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Menina, homem doutor tem que ser luz dentro de casa, não só no consultório. Fica esperta, viu? Eu ri, achando que era só preocupação de avó ciumenta. Se eu soubesse o que me esperava... O casamento foi um acontecimento que a cidade inteira comentou por meses. Igreja lotada até não caber mais ninguém, povo chorando de emoção, chuva de arroz, fotos com todos os conhecidos, parentes que vieram de longe só para ver a neta da Dona Antônia casando com o doutor. Eu sorria sem saber que aquele seria o último sorriso verdadeiro que eu daria por muito, muito tempo. A lua de mel foi simples, mas carinhosa. Fomos para uma pousada numa cidade vizinha, longe de todo mundo. Ali, Roberto era só carinho, só promessas doces. Você vai ser a mulher mais feliz do mundo, Francisca. Deus me revelou você como minha companheira, ele dizia. E eu acreditava em cada palavra. A volta para casa trouxe a rotina que eu ainda não conhecia. Ele montou o consultório poucos meses depois e a cidade só falava do jovem casal abençoado. No começo, eu me sentia importante, amada, até poderosa. As mulheres vinham me perguntar como era ser esposa de doutor. Queriam saber dos segredos da vida boa. E eu dizia que era tudo perfeito. Um sonho realizado. No fundo, eu acreditava mesmo nisso. Mas se tem uma coisa que aprendi na marra, é que a fé cega também é perigosa. E às vezes, a pior prisão é aquela que a gente decora com as flores que os outros jogam nos nossos pés. Foi nessa ilusão de perfeição que tudo começou a mudar, mas naquela época eu ainda não enxergava os sinais. Eu só queria ser feliz e achava que estava vivendo o meu sonho de menina pobre. Mal sabia eu que o pesadelo estava só esperando a lua de mel acabar para começar de verdade. Ser esposa de médico, minha filha, é outra conversa completamente. Não tem espaço para erro nenhum. É roupa impecável, sorriso pronto, postura elegante o tempo todo, porque a cidade inteira fica de olho na gente, vigiando cada passo. Logo nos primeiros meses de casada, já percebi que ser esposa de doutor era mais obrigação do que bênção. E se eu vacilasse em alguma coisa, não era só minha vida que ia para a boca do povo, era a reputação dele inteira, o consultório, tudo. No início, eu tentei me convencer de que aquela pressão toda era normal, parte da vida de gente importante. Acordava de madrugada, arrumava a casa inteira, preparava o café daquele jeito refinado que ele gostava. Pão francês quentinho, geleia caseira, café coado na hora, suco natural, tudo no maior capricho. O Roberto sentava à mesa, lia o jornal, tomava o café sem pressa e do nada já começava com as instruções para o dia. Francisca, mulher de médico tem que cuidar das aparências. Não é só dentro de casa, é na rua, no consultório, em todo lugar onde você for. Você precisa me honrar, ele dizia, olhando por cima do jornal daquele jeito que me fazia sentir pequena como uma formiga. Era cobrança em cima de cobrança, regra atrás de regra. E sabe o que é pior? Eu ainda achava bonito ele querer o melhor de mim. Pensava que doutor era exigente mesmo, queria tudo nos conformes. Só que aos poucos fui notando que a exigência nunca tinha fim. Nunca estava bom o suficiente. Comecei a reparar como ele mudava completamente de comportamento quando chegava algum paciente ou conhecido em casa. Bastava tocar a campainha que ele se transformava, ajeitava a postura, abria um sorriso largo, falava animado, brincava com as crianças que vinham junto, conversava sobre tudo. Mas bastava a visita ir embora que ele fechava a cara de novo, como se fosse um interruptor. Uma vez, Dona Mercedes, que era uma das pacientes mais antigas dele, veio me perguntar se eu estava bem. Você anda meio apagadinha, minha filha. Não está doente, não é? Ela perguntou. E eu, sorrindo, menti na cara dela. É só cansaço mesmo, Dona Mercedes. Vida de esposa de médico é assim, mas estou ótima. Por dentro, eu já sentia uma pontada de medo, como se todo mundo esperasse que eu fosse uma boneca perfeita, sem defeito, sem fraqueza. Cuidado, de proteção. Francisca, mulher de doutor, não pode sair sozinha por aí feito qualquer uma. O povo fala, inventa coisa, estraga nossa reputação. Ele dizia sempre com aquela voz mansa, como se estivesse me protegendo do mundo. Eu, sem maldade nenhuma, aceitava tudo.
Tinha medo de desagradar, de parecer rebelde, de não ser a esposa perfeita que ele merecia. Foi assim que fui cortando aos poucos minhas vontades, minha liberdade. Deixei de ir ao mercado sozinha, de visitar minha vizinha, até de ajudar nas bazares beneficentes da cidade sem ele por perto. Tudo para não criar caso, para não dar o que falar. Mas depois de um tempo, o tom mudou completamente. Roberto passou a falar duro, olho no olho, como quem dá ordem de patrão para a empregada. Mulher que não escuta o marido, desonra o lar. Você quer ser bênção ou maldição na minha vida, Francisca? Ele perguntava, e aquelas palavras me doíam lá no fundo da alma. Eu comecei a duvidar de mim mesma, a me perguntar se eu era mesmo uma mulher ruim, se minha vontade de trabalhar fora, de ter meus próprios amigos, era algum tipo de defeito de caráter, alguma rebeldia que eu precisava consertar. Os dias foram ficando cada vez mais pesados. Ele não gostava do meu jeito de arrumar a casa, criticava minha comida, implicava com minhas roupas. Uma vez jogou minha blusa preferida, aquela azul que minha avó tinha me dado, direto no lixo. Roupa de esposa de médico tem que ser decente, elegante. Não quero te ver mais com esse tipo de coisa ordinária, ele disse. E eu fiquei muda, vendo minha blusa predileta sendo levada pelo caminhão do lixo. Tudo virou motivo de sermão, de crítica. Se eu ficava calada, ele reclamava. Você tá com cara de enterro, por quê? Vai deixar os problemas dominarem nossa casa? Se eu sorria demais, ele desconfiava. Tá feliz por quê? Recebeu alguma notícia boa? De quem? Era como pisar em ovos o tempo todo, minha filha. Comecei a me policiar em cada gesto, cada palavra, cada expressão do rosto. Antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, pensava 10 vezes. Fui me encolhendo, diminuindo, até me sentir invisível na minha própria casa. Quando tinha festa no clube da cidade ou jantar na casa de algum colega médico, ele era só elogio na frente dos outros. Minha esposa é um exemplo, mulher de oração, cuida de tudo com perfeição. Mas em casa, o discurso mudava completamente. Se eu tropeçar socialmente, vai ser culpa sua. Esposa de médico. Tem que dar conta de tudo. Tem que ser impecável, ele falava, e eu me sentia sufocada. Certa vez, durante uma festa de aniversário do prefeito da cidade, deixei cair um copo de vinho no chão. Roberto sorriu, ajudou a limpar, foi gentil na frente de todo mundo. No carro, na volta para casa, não falou uma palavra sequer. Mas assim que chegamos e ele trancou a porta de casa, veio a bronca terrível. Você quer me envergonhar? Acha bonito passar vergonha na frente dos outros? Todo mundo reparou, todo mundo viu. Agora vão pensar que minha esposa é uma caipira sem educação, ele gritou. E eu chorei baixinho naquela noite, agarrada ao travesseiro, sentindo uma solidão que não cabia dentro do meu peito. Na manhã seguinte, ele nem tocou no assunto. Parecia que nada tinha acontecido, mas eu por dentro já era outra pessoa, mais quebrada, mais assustada. Com o tempo, Roberto começou a usar os livros de medicina e psicologia como arma contra mim. Qualquer discussão virava disputa de quem sabia mais, de quem estava certo. Eu tentava argumentar, dizer minha opinião, mas ele sempre tinha a resposta. Você não entende nada de psicologia. Está demonstrando sinais claros de instabilidade emocional. Precisa se tratar, senão vou ter que te internar. Ele ameaçava. E o medo foi entrando devagarinho, tomando espaço na minha vida. Eu rezava para Deus me dar sabedoria, mas no fundo sentia que estava ficando cada dia mais burra, mais pequena, mais distante de quem eu era antes de casar. Teve um domingo que me marcou para sempre. Eu estava cansada, com uma dor de cabeça terrível, quase não consegui levantar da cama para ir na missa. Roberto não teve pena nenhuma. Esposa de médico não pode demonstrar fraqueza. Se não aguenta, toma um remédio e para de drama, ele disse. E eu levantei da cama me arrastando, com a cabeça latejando de dor, mas sorri na igreja inteira. Ninguém percebeu o quanto eu estava acabada, destruída. Naquela noite me olhei no espelho e mal me reconheci. O brilho do olhar tinha sumido, o rosto parecia 10 anos mais velho. Eu sentia como se cada palavra dura dele fosse um tijolo me soterrando viva, me enterrando aos poucos, e ninguém enxergava isso, nem eu mesma direito. Mas o pior ainda estava por vir, porque quando a gente perde a voz dentro de casa,
O mundo lá fora vira um eco de solidão. E eu nem imaginava o tamanho do buraco onde eu ia cair. Só sei que depois desse tempo, passei a rezar menos por um bom marido e mais por coragem para sobreviver a cada novo dia. É estranho como a gente demora para perceber que tá presa. Tem mulher que apanha, grita, quebra tudo e ainda assim diz para si mesma que tá livre, que pode ir embora na hora que quiser. Eu, que nunca tomei um tapa na vida, só fui descobrir minha cela quando vi que já não tinha mais para onde correr, que todas as portas tinham sido trancadas aos poucos, com chave e cadeado. E agora, minha filha, me conta aqui nos comentários. Você já sentiu que estava perdendo sua própria voz dentro de casa? Que estava se tornando uma pessoa que você não reconhecia? Se inscreve no canal e compartilha essa história, porque talvez seja exatamente o que alguém da sua família ou suas amigas precisa ouvir hoje. Sua inscrição pode salvar uma vida. Mas, povo fala, Francisca, vê você na rua sozinha, inventa história, espalha fofoca que pode prejudicar minha carreira. Ele alertava. E eu, boba, acreditei. As idas à casa da minha avó ficaram cada vez mais raras. Ele sempre dava um jeito de me acompanhar ou de inventar algum compromisso urgente. Hoje não, Francisca. Tem paciente importante para atender. Depois temos aquela reunião na associação médica. Era sempre isso que ele dizia. E eu, com vergonha, ligava para minha avó pedindo desculpa. Ela, do outro lado da linha, resignada, só respondia: tudo bem, menina. Quando puder, aparece aqui. Minhas amigas de infância, que antes vinham tomar café e conversar sobre a vida, foram sumindo uma a uma. Umas porque perceberam o clima estranho quando ele estava por perto, outras porque eu mesma comecei a afastar, de tanto medo de arrumar confusão. Até nas festas de família eu virava figurante muda. Sentava num canto, observava tudo de longe, porque sabia que a qualquer hora ele vinha me chamar de volta. Não quero você dando muita confiança para ninguém, principalmente para os homens da família. Não fica de gracinha com primo, com cunhado, com ninguém, ouviu? Ele dizia. E eu obedecia calada. O pior era sentir o povo olhando, esperando que eu fosse sempre perfeita, sempre sorrindo. Bastava eu sair sozinha para comprar remédio na farmácia que já vinha alguma conhecida perguntar: cadê o Dr. Roberto, Francisca? Eu inventava desculpa, sorria amarelo, mas o coração doía. Eu tinha saudade da minha vida de antes, mas sentia que reclamar era ingratidão. Afinal, quem era eu para questionar a sorte grande de ter casado com um médico? Até o telefone de casa virou inimigo. Quem é que tá ligando para você? Vai conversar sobre o quê? Por que essa pessoa não liga no meu consultório se é assunto sério? Ele questionava. E eu fui perdendo espaço no mundo, perdendo voz, perdendo identidade. Parou de chegar visita em casa. Parou de chegar convite para a festa de comadre. Até as vizinhas passaram a me evitar. Acho que tinham medo de incomodar ou então não queriam se meter em confusão. Eu sentia falta terrível de conversar, de rir à toa, de ter alguém para desabafar. Mas qualquer palavra que eu soltava virava munição na mão do Roberto. Você reclama demais, Francisca. Tem mulher aí apanhando de marido bêbado e você com essa vida de rainha querendo mais o quê? Ele dizia. E eu pensava, vida de rainha? Queria ver ele passar. Um dia na minha pele, sem voz, sem escolha, só ouvindo ordem e engolindo desaforo. O isolamento foi crescendo, me sufocando aos poucos como uma cobra, apertando a presa. Eu ficava em casa, andando de um lado para o outro, arrumando o que já estava limpo, só para ter o que fazer. Ligava o rádio bem baixinho para não incomodar os estudos dele. Às vezes sentava na varanda só para ver gente passando na rua, para lembrar que o mundo ainda existia fora daquelas 4 paredes. Quando alguém perguntava se eu era feliz, eu respondia automático: sou, graças a Deus. Mas no fundo, nem lembrava mais o que era felicidade de verdade. Comecei a ter medo de falar alto, de errar o horário do almoço, de me atrasar para os compromissos sociais. Se eu esquecia algum detalhe, Roberto vinha com aquele olhar gelado e uma frase cortante que me deixava gelada. Você quer que o povo fale mal de mim? Esposa minha tem que ser exemplo, Francisca. No começo, eu até tentava argumentar, dizer que precisava ver minha família, que sentia falta das minhas coisas, mas ele rebatia sempre com a mesma ladainha. Você agora é minha responsabilidade, é minha família.
O resto é passado. Era só eu tentar levantar um assunto diferente que ele logo mudava de humor, fechava a cara, se trancava no escritório do consultório, me deixando falando sozinha no vazio. À noite, dormia de costas para mim, como se eu não existisse, e eu me perguntava no escuro: onde foi parar aquele homem carinhoso do começo? Para onde foi todo aquele amor que ele dizia ter por mim? Como é que alguém muda tanto assim? Eu fui sumindo aos poucos, me apagando. Não era mais a Francisca que minha avó criou, nem a que meus amigos conheciam. Fui virando só a esposa do doutor, sem nome próprio, sem vontade, sem direito de existir, fora daquele mundinho controlado. Teve um dia que me olhei no espelho e nem reconheci o rosto abatido, os olhos sem brilho, a pele sem vida. Pensei em chorar, mas até as lágrimas pareciam ter secado. Só restou o vazio, a sensação de estar presa numa casa sem portas nem janelas, sem saída para lugar nenhum. Foi nessa época que as coisas começaram a ficar pesadas de verdade. Eu já não dormia direito, vivia nervosa, ansiosa, achando que qualquer passo em falso ia trazer castigo. E foi aí que comecei a desconfiar que para sair daquela prisão eu ia precisar de mais do que paciência. Eu ia precisar de coragem, e coragem naquela altura era artigo raro dentro de mim. Mas mesmo sem saber, era ali, naquele sufoco todo, que minha força estava começando a nascer bem devagarinho, no silêncio, no fundo do peito. O que eu não sabia é que o pior ainda estava escondido atrás da porta, esperando o momento certo para aparecer. E às vezes a pior prisão é aquela que ninguém vê, que todo mundo acha bonita por fora. Aquela obrigação de parecer feliz, mesmo quando a alma estava desabando, foi virando um fardo pesado demais para carregar. Todo evento social era uma maratona de preparação e fingimento. Acordava de madrugada, botava o melhor vestido, passava uma maquiagem caprichada, porque esposa de médico não pode aparecer desleixada. Prendia o cabelo num coque elegante e treinava o sorriso na frente do espelho, igual atriz ensaiando seu papel. Antes de qualquer compromisso, eu já sentia um nó no estômago que doía de verdade. O Roberto ficava em pé no quarto, ajeitando a gravata, verificando se o jaleco estava bem passado e me dava as últimas instruções. Lembre que você é referência para essas mulheres, Francisca. Não pode vacilar, não pode demonstrar fraqueza. Todo mundo vai estar reparando em você. Eu tremia por dentro, porque bastava um olhar de reprovação dele para eu perder o rumo completamente. Chegando no evento, seja no clube, no hospital ou na casa de algum colega, eu virava outra pessoa. Boa noite. Como vai a família? Eu dizia, apertando as mãos, distribuindo abraços, sempre sorrindo como se fosse a mulher mais feliz do mundo. As outras esposas me olhavam com admiração, algumas até com inveja declarada. Ai, se eu tivesse uma vida igual à sua, Francisca. Que sorte a sua! Elas falavam, e eu por dentro só queria desaparecer, sumir dali para sempre. O povo achava que eu era exemplo de mulher realizada, mas por dentro eu só queria correr, me esconder, gritar que tudo aquilo era mentira. Na hora dos brindes e discursos, eu fechava os olhos e rezava baixinho para Deus me dar forças para aguentar mais uma apresentação daquele teatro cruel. Porque ali, na frente de todo mundo, eu não podia tropeçar, não podia errar uma palavra, não podia demonstrar cansaço, não podia sequer suspirar de alívio. O Roberto ficava de olho o tempo inteiro, vigiando cada movimento meu. Se eu me distraía conversando com alguém, vinha aquele olhar, gelado de advertência. Se alguma pessoa me puxava para conversar reservado, ele logo dava um jeito de me separar. Venha, Francisca, preciso te apresentar para o doutor fulano. E me arrastava para longe. Eu era vigiada até na hora de ir ao banheiro, porque ele ficava de olho em quanto tempo eu demorava. Em casa, depois de cada evento, as cobranças só aumentavam. Sua postura estava estranha hoje. Você não pode vacilar assim. O povo repara em tudo, anota tudo, ele falava, e eu pedia desculpa. Prometia que ia melhorar, que ia ser mais cuidadosa. Toda vez que algum conhecido elogiava minha elegância ou educação, Roberto aproveitava para aumentar ainda mais o fardo. Esposa de médico tem que ser exemplo até no jeito de respirar. Nem sempre precisa falar muito, mas sempre precisa edificar, sempre precisa honrar.
Eu já não sabia mais o que era viver para mim mesma, ter uma opinião própria, fazer uma escolha pessoal. Qualquer pensamento que eu tivesse era descartado. Qualquer sugestão era ignorada ou criticada. Certo dia, tentei sugerir um prato diferente para o jantar que íamos oferecer para os colegas dele. Ele me olhou como se eu tivesse falado alguma besteira. Isso aqui é casa de gente fina, não de qualquer um. Não vamos servir comida de boteco. Ele disse na frente de todo mundo, e eu senti um calor no rosto, uma vergonha tão grande que fiquei sem ar para respirar. Até as crianças dos nossos conhecidos notavam meu jeito retraído, assustado. Teve uma menininha, filha de um paciente dele, que me abraçou no final de uma festa e perguntou baixinho: "Por que a senhora sempre parece triste quando sorri?" Eu sorri ainda mais e disse que era só cansaço, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça por semanas. O peso de ser perfeita o tempo todo nunca me deu trégua. Eu dormia mal, acordava com dores no corpo, o coração sempre acelerado. Às vezes tinha vontade de gritar, de sair correndo, de abrir a janela e pedir socorro para quem passasse na rua, mas sempre vinha aquela voz na cabeça: "Aguenta firme, Francisca. Mulher de médico não pode demonstrar fraqueza." O mais doloroso era saber que eu não podia pedir ajuda para ninguém. Se falasse alguma coisa, corria o risco de destruir a carreira dele, de virar motivo de escândalo na cidade. E Roberto não cansava de me lembrar disso. Não expõe a nossa vida íntima. O que acontece entre essas 4 paredes morre aqui. Você não tem o direito de destruir tudo que construí com tanto esforço. Eu engolia tudo calada, sem saber se era amor, medo ou vergonha que me segurava naquela situação. Aos poucos, fui perdendo até o gosto pela vida. Tudo virou obrigação pesada. Comer, arrumar a casa, ir aos eventos, sorrir. A única coisa que eu fazia só pra mim era chorar escondida no banheiro, com a água do chuveiro disfarçando o barulho do soluço. E agora me diz, você já se sentiu obrigada a ser perfeita o tempo todo? Já teve que fingir felicidade quando, por dentro, estava se despedaçando? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir. Às vezes uma história como essa pode mudar a vida de alguém que está sofrendo em silêncio. Hora dos discursos, enquanto Roberto falava sobre dedicação e família, eu fechei os olhos e pedi para Deus me tirar dali, nem que fosse para recomeçar do zero em qualquer lugar, mas que me devolvesse a liberdade de ser eu mesma de novo. Aquele ambiente todo iluminado, cheio de flores e aplausos, para mim só pesava como uma lápide em cima do peito, e enquanto eu suportava aquele peso terrível, algo começava a se quebrar por dentro, porque uma mulher pode suportar muita coisa, mas carregar o mundo nas costas todo dia sozinha. Uma hora, o corpo não aguenta e a alma pede socorro. Foi nesse tempo que o silêncio virou meu maior segredo, e eu ainda não sabia o quanto isso ia me custar. Dizem que quem cala consente, mas tem silêncio que não é consentimento. É só medo mesmo, medo puro de tudo piorar. E foi nesse jogo perigoso que eu entrei de cabeça. O silêncio do lado de fora para não escandalizar ninguém e o grito mudo dentro do peito para não enlouquecer de vez. Roberto era mestre em impor silêncio. Não expõe a nossa vida particular, Francisca. Se alguém perguntar alguma coisa inconveniente, diz que está tudo perfeito. Nossa casa é nosso santuário. Ninguém precisa saber o que acontece aqui dentro, ele dizia, olhando fundo nos meus olhos, como se quisesse arrancar de mim qualquer coragem que ainda restava para pedir socorro. A pior parte era ver como ele usava até a própria medicina como corrente para me prender. Quem muito fala, muito se complica. Fofoca destrói reputação e, olha, mulher que põe marido em situação constrangedora acaba desenvolvendo transtornos psicológicos graves. Ele ameaçava, citando termos médicos que eu nem entendia direito, até eu acreditar que abrir a boca era mesmo perigoso para minha própria saúde mental. Assim, fui me calando cada vez mais. Nos eventos sociais, eu sorria. No almoço em família, mudava de assunto na hora que alguém tentava me fazer falar. Quando alguma conhecida tentava puxar confidência, eu desviava. Vida de esposa de médico é corrida, mas Deus fortalece a gente. Eu respondia automático. Por dentro, minha alma pedia socorro desesperadamente. Eu sonhava em poder desabafar só uma vez, contar para alguém que minha vida era feita de cobranças, críticas e solidão profunda.
Mas sempre vinha aquele medo terrível. E se não acreditarem em mim? E se acharem que estou tentando derrubar um homem respeitado? E se disserem que sou louca, invejosa, ingrata? O peso da culpa era tanto que comecei a acreditar que o problema realmente era eu. Roberto virou vigia do meu silêncio. Teve um dia que ele me viu conversando na porta do consultório com Dona Lourdes, uma antiga conhecida da família. Depois, em casa, me questionou sobre cada palavra da conversa. O que vocês estavam falando tanto tempo? Sobre o quê? Nada demais, só perguntando da saúde da mãe dela, eu respondi. Fique atenta, Francisca. Tem gente que só quer arrancar informação da gente para espalhar. Depois. Não dê confiança para ninguém, ele alertou. Eu comecei a me policiar ainda mais, a ter medo até da minha própria sombra. Aos poucos, fui parando de atender telefone, sumindo das conversas na vizinhança, me afastando até das pessoas mais chegadas da família. Quando minha avó perguntava se eu estava bem, eu mudava de assunto ou desconversava. Tá tudo ótimo, vó. Só correria mesmo, você sabe como é. Mas minha avó não era boba. Conhecia cada expressão do meu rosto desde que eu era pequena. Teve um dia que ela me segurou pelo braço, olhando bem firme. Menina, eu te criei. Te conheço como a palma da minha mão. Coração de avó sente quando a neta não está feliz de verdade. Quase desabei naquele instante. Quase contei tudo. Mas o medo de magoar todo mundo e de trazer escândalo para a cidade falou mais alto. Fica tranquila, vó. É só o trabalho dele que exige muito da gente, só isso. Eu menti, sentindo o coração se despedaçar. De noite, eu deitava no escuro, ouvindo Roberto ressonar pesado do meu lado e sentia um aperto tão grande no peito que parecia que o mundo ia desabar em cima de mim. A cabeça ficava girando, cheia de pensamentos desesperados. Será que é assim com todas as esposas de médico? Será que alguém ia entender se eu contasse o que acontece aqui dentro? Será que existe saída para esse buraco sem fim? Às vezes eu tentava orar, mas sentia como se Deus estivesse longe demais, ouvindo só as orações dele. Eu, que antes conversava com Deus todo dia, agora só sabia chorar baixinho e pedir forças para aguentar mais um pouco, só mais um dia. O silêncio foi virando doença de verdade. Passei a sentir dores no corpo que os próprios remédios dele não curavam, aperto na garganta, ansiedade que não passava nem dormindo. As noites ficaram ainda mais longas, os dias sem cor nenhuma. Minha identidade, que já andava apagada, agora era só sombra do que eu fui um dia. Eu tinha vontade de gritar, de pedir ajuda, de contar tudo para alguém. Mas só conseguia pensar no escândalo, no julgamento, em tudo que ia perder se abrisse a boca. E assim, calada, fui me acostumando com o barulho ensurdecedor do silêncio. Roberto, satisfeito com minha mudez completa, ia levando a vida dele normal. Consultório, eventos, viagens a trabalho, pose de doutor exemplar. Só eu sabia o preço real desse teatro todo. Mas todo jogo um dia vira. E no fundo eu sabia que era só questão de tempo até meu silêncio virar tempestade. E quando isso acontecesse, ninguém ia sair ileso dessa história. Respeitado da região, casa linda, carro do ano, marido bem-sucedido. Mas só eu sabia o preço cruel dessa vida toda. As humilhações começaram a ganhar força justamente quando mais gente passou a nos elogiar como casal perfeito. Roberto esperava que eu fosse impecável em absolutamente tudo. Esposa de médico não pode errar, Francisca. Qualquer deslize seu recai sobre minha reputação profissional, ele dizia. E eu vivia com medo constante de falhar, até numa palavra fora do lugar. Se ele se irritava com alguma coisa no consultório, descontava tudo em mim quando chegava em casa. Se eu perguntava alguma coisa sobre o trabalho dele, ele me olhava como se eu fosse uma criança burra. Você nunca vai entender essas coisas, Francisca. Melhor nem se meter em assunto de gente estudada. As críticas nunca vinham de jeito suave, era sempre com deboche, com maldade mesmo. Com o passar do tempo, as ofensas ficaram mais diretas, mais cruéis. Você não serve nem para ser dona de casa. Direito, quanto mais para ser minha companheira na vida profissional. Se eu tropeçar hoje, todo mundo vai apontar o dedo para você, porque é você que me atrapalha. Esposa que dá trabalho para o marido recebe castigo da vida, ele falava, e essas frases ecoavam na minha cabeça dia e noite, como uma música maldita que não parava nunca. Qualquer erro meu, por menor que fosse,
Virava sermão de hora. Eu me sentia uma empregada de luxo, porque tudo era minha obrigação. Limpar, cozinhar, sorrir, cuidar das recepções, servir os convidados, estar sempre impecável, sempre disponível. Até no jeito de andar ele implicava. Para de arrastar chinelo pela casa. Parece que você tá de mal com a vida. Levanta essa cabeça, endireita essa postura. E eu engolia cada palavra, cada humilhação, cada desrespeito, por medo de piorar ainda mais as coisas. Tinha dias que ele chegava do consultório e nem olhava na minha cara, como se eu fosse móvel da casa. Eu perguntava se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Ele respondia seco, sem nem levantar os olhos. Vai orar, Francisca. Mulher que ora pouco, sofre muito. Aos poucos, comecei a sentir vergonha de mim mesma. Vergonha de não dar conta, de não ser forte o suficiente, de não merecer respeito nem carinho. Minha autoestima foi embora de vez. Não me reconhecia mais no espelho, não gostava de tirar foto, nem de me arrumar com capricho. Pra quê? Se tudo o que eu fazia nunca era suficiente, nunca agradava. A fé, que sempre foi meu porto seguro, virou mais um peso nas costas. Roberto distorcia tudo. Usava até a religião para me controlar. Mulher que questiona o marido, questiona a própria ordem de Deus. Você está demonstrando sinais de rebeldia espiritual, ele dizia. E eu comecei a sentir culpa até por sonhar em sair dali, até por imaginar uma vida diferente. As ameaças espirituais viraram rotina pesada. Se você estragar meu nome na cidade, Deus vai cobrar de você e da sua família. Tudo que você fizer contra mim volta multiplicado para sua cabeça, ele falava. E eu acreditava, porque o medo já era maior que qualquer esperança. Às vezes eu me pegava pensando besteira, imaginando como seria se eu sumisse do mapa, se ninguém mais me visse, se eu finalmente fosse livre desse cativeiro terrível. Tinha medo desses pensamentos escuros, mas eles vinham cada vez mais fortes nas noites de insônia, quando o desespero tomava conta. Até minha saúde começou a dar sinais graves. Passei a ter dor no corpo inteiro, cansaço que não passava, falta de ar. Procurei médico colega dele, mas só ouvi. É nervoso, é ansiedade. A senhora precisa relaxar, fazer alguma atividade prazerosa. Mas eu sabia que era a alma que estava doente, que estava morrendo aos poucos. No consultório e nos eventos sociais, eu mantinha o teatro perfeito. Ninguém podia desconfiar de nada. Eu sorria, cumprimentava, organizava as recepções, arrumava as decorações, mas por dentro eu estava morta em vida. Foi nessa época que comecei a acreditar que talvez nunca mais fosse ser feliz de verdade, que meu destino tinha sido traçado para sempre. Viver e morrer no silêncio para não escandalizar, para não decepcionar a família, para não destruir a carreira dele. Roberto se tornou meu Deus e meu diabo ao mesmo tempo, porque era só dele que eu tinha medo, só a ele que eu obedecia. Eu rezava todo santo dia, mas já não tinha esperança de milagre nenhum, só pedia força para sobreviver a cada amanhecer. E mal sabia eu que do lado de fora tudo parecia calmo e perfeito, mas por dentro o fogo já estava queimando, e uma hora o inferno explode mesmo. Dizem que os olhos não veem o que o coração não quer enxergar, mas chega uma hora em que a verdade bate tão forte na nossa cara que nem o coração mais esperançoso consegue fingir que não viu. Começou com pequenas desconfianças que eu tentava empurrar para longe. Ele chegava cada vez mais tarde das reuniões médicas, inventava plantões que só ele fazia. Ficava horas trancado no escritório com o telefone sempre colado no ouvido. Antes ele me contava tudo. Agenda de consultas, congressos, até os casos mais interessantes dos pacientes. Depois virou segredo até o horário de almoço. Uma noite, depois de um evento longo no hospital, ele chegou em casa mais calado que o normal. Foi direto para o banho. Deixou o celular jogado na mesa da sala. Aconteceu tão rápido que pela primeira vez em anos fiquei sozinha ali, olhando aquele aparelho como se fosse uma bomba pronta para explodir. O coração batia descompassado. Não sou de mexer no que não é meu, mas a curiosidade, ou seria desespero, falou mais alto que a educação. Abri o celular. Não tinha senha. Talvez ele nunca pensou que eu teria coragem de olhar. E ali, entre mensagens apagadas às pressas e algumas fotos, escondidas numa pasta,
Encontrei o que me faltava para entender o que eu já sentia no fundo da alma. Conversas com enfermeiras do hospital, elogios íntimos, convites para jantares particulares, áudios de madrugada com voz melosa. Algumas mensagens eram quentes, cheias de promessas que me fizeram o estômago embrulhar de nojo. Fiquei paralisada, lendo e relendo, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Logo ele, que falava tanto de moral, de família, de responsabilidade profissional. Logo ele que não deixava nem eu sair sozinha para comprar pão na padaria. A vida dupla estava ali escancarada na minha cara como um tapa. Eu senti um nó no peito, uma raiva quente subindo pela garganta, misturada com vergonha, medo e um gosto amargo de traição que grudou na minha boca. Fui deitar sem coragem de tirar satisfação nenhuma. O medo falou mais alto. Se eu enfrentasse, ele podia me acusar de estar querendo destruir sua carreira, jogar toda a culpa para cima de mim. Eu já conheci o jogo dele muito bem. Passei a noite inteira em claro, ouvindo a respiração pesada dele do outro lado da cama, como se nada tivesse acontecido, como se meu mundo não tivesse desabado naquelas 2 horas. Nos dias que seguiram, comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O dinheiro das consultas particulares sempre sumindo, contas mal explicadas, favorizinhos estranhos para certas pacientes. Ouvia conversas sussurradas no consultório, comentários sobre decisões médicas duvidosas, sobre tratamentos que ele fazia só para algumas pessoas especiais. Roberto parecia cada vez mais nervoso, desconfiado, explosivo sem motivo aparente. Comecei a enxergar tudo com outros olhos, com uma clareza dolorosa. Até as viagens a congressos médicos agora tinham outro sentido na minha cabeça. O carinho exagerado com certas enfermeiras, os abraços demorados, os sorrisos diferentes que eu via quando chegava no consultório de surpresa. Eu sentia raiva de mim mesma por não ter percebido antes, mas ao mesmo tempo, o medo me calava. O que fazer com uma verdade dessas? Se eu contasse para alguém, quem ia acreditar em mim contra um médico respeitado? Passei a viver num estado de alerta constante, pisando em ovos ainda mais finos que antes. Queria gritar, queria confrontar, mas só conseguia chorar escondida, com vergonha de ser traída e ainda assim incapaz de reagir. No fundo do coração, eu sabia que aquilo tudo não era culpa minha, mas no mundo do Roberto, eu é que ia levar a culpa se qualquer coisa viesse à tona. Foi aí que o inferno ganhou uma camada nova de sofrimento. Além de sofrer calada, agora carregava o peso de um segredo que podia destruir não só minha família, mas a reputação dele na cidade inteira. E foi nesse buraco escuro que comecei a pensar pela primeira vez, de verdade mesmo, em sair daquele lugar maldito. Mas coragem para mulher criada para servir e calar não nasce de uma hora para outra. Ainda assim, era esse segredo sujo, pesado e dolorido que ia começar a me empurrar para a beira do abismo, porque tem coisa que quando a gente vê, nunca mais consegue desver. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Dizem que fé move montanhas, mas naquela época o que movia minha vida era o medo. E uma sensação estranha de que minha cabeça já não era mais minha. Depois de descobrir tudo aquilo, entrei num estado de confusão tão grande que nem sei explicar direito. Acordava no meio da madrugada com o coração disparado, as mãos suando frio, como se estivesse caindo num buraco sem fim. Durante o dia, me arrastava pela casa feito fantasma, o rosto pálido, o pensamento perdido no espaço. Cabeça, ele dizia, como se eu fosse o problema de tudo. Eu queria gritar na cara dele. O problema está bem aqui do meu lado, dormindo na minha cama. Mas a voz morria antes de sair da garganta. Comecei a duvidar da minha própria sanidade mesmo. Me olhava no espelho e via uma estranha completa. Os olhos fundos, o rosto envelhecido, o cabelo sem vida. Parecia que eu tinha perdido 15 anos em poucos meses de descoberta. Passei a chorar sozinha, trancada no banheiro, sentada no chão, frio, sentindo que nem Deus me escutava mais. Eu, que sempre busquei resposta na oração, agora só encontrava silêncio vazio e desespero. Quando tentava conversar com alguma conhecida, logo travava a língua. Tinha medo terrível do que poderiam pensar de mim. E se achassem que era loucura? E se achassem que eu estava inventando história para sujar o nome do doutor?
As noites viraram meu maior castigo. Deitava e o sono simplesmente não vinha. A mente rodava igual peão maluco. E se ele me expulsar de casa? E se eu contar e ninguém acreditar? E se a cidade inteira virar as costas para mim? A cada madrugada, o desespero só crescia, me sufocando como areia movediça. Comecei a sentir vontade de sumir, de desaparecer do mapa, só para não precisar encarar aquela vida nunca mais. Roberto continuava seu teatro perfeito, consultório, eventos médicos, elogios dos pacientes. Às vezes me lançava um olhar de puro desprezo, como quem diz: "Você não é nada sem mim, não tem para onde ir." Comecei a cogitar o pior, a pensar em dar fim a tudo de uma vez. Mas sempre que esses pensamentos sombrios vinham, eu lembrava da minha avó, do tempo em que era feliz, do cheiro de café na casa dela, das tardes de risada antes da vida virar esse pesadelo sem fim. Minha saúde foi indo embora aos poucos. Perdi peso drasticamente, o cabelo começou a cair em mechas, vivia com dor nas costas, no peito, até nos ossos doía. Procurei outro médico escondido, fiz exames e só ouvi: "A senhora está com depressão severa, precisa de acompanhamento urgente." Mas como cuidar de si mesma quando nem força para levantar da cama existe mais? O vazio só aumentava a cada dia. Acordava e não via sentido em nada. Não sentia gosto na comida, nem alegria em sair de casa, até a fé que sempre me guiou, agora era só lembrança de um tempo mais leve. Pensava em procurar ajuda profissional, mas desistia na mesma hora. Imaginava o escândalo, a cidade se voltando contra mim, as pessoas me olhando, com pena ou desprezo. E assim, fui empurrando a vida um dia após o outro, esperando um milagre que parecia não chegar nunca. Foi nesse tempo que percebi que não era só tristeza comum, era doença de verdade. A depressão se instalou, feito erva daninha, crescendo por dentro, sufocando qualquer esperança que ainda restava. Teve dias que não consegui nem levantar da cama. Ficava olhando para o teto, sentindo o tempo passar devagar, só rezando para a noite chegar logo e tudo acabar de uma vez. A pior parte era a culpa que me consumia. Me sentia fraca, ingrata, como se merecesse aquele castigo, como se Deus tivesse me abandonado por eu não ter sido a esposa que Roberto queria. Mas mesmo afundada nesse abismo sem fundo, uma voz baixinha dentro de mim insistia teimosa: "Você não merece viver assim. Você precisa se salvar antes que seja tarde demais." Foi nessa mistura de fé abalada e loucura rondando que nasceu lá no fundo do peito uma centelha pequena de coragem, quase apagada, mas suficiente para me lembrar que ainda existia vida fora daquele sofrimento. Só que para acender essa coragem de verdade, eu ainda ia ter que passar por mais dor, porque antes de se libertar, tem quem precisa encarar o próprio inferno até o fim, sem piedade. Toda mulher tem um limite, mesmo aquelas que parecem feitas de ferro. Por mais que a vida, a educação ou o medo insistam em empurrar esse limite para mais longe, uma hora ele chega. O meu chegou numa tarde qualquer, dessas que a gente até tenta esquecer, mas que o corpo nunca mais deixa passar em branco. Aquela semana já vinha pesada demais. Eu mal dormia, vivia à base de remédio para ansiedade, o coração sempre acelerado, o corpo cansado de tanto fingir que estava tudo bem. Roberto vinha cada vez mais frio comigo, mais distante, só falava comigo para dar ordem ou reclamar de alguma coisa. Naquele dia tinha uma reunião importante na associação médica. Ele chegou em casa já irritado, o rosto fechado, batendo porta, jogando a pasta em cima da mesa com raiva. Esse povo não entende nada de medicina moderna, só sabe criar problema. Foi falando sozinho, andando de um lado para o outro feito animal enjaulado. Eu tentei puxar assunto, ofereci um café, perguntei se queria jantar. "Não enche minha paciência, Francisca. Vai cuidar das suas obrigações e me deixa em paz." Ele cortou sem nem olhar para mim. Fiquei muda, peguei um pano qualquer, fui limpar uma mesa que nem suja estava. Por dentro, o mizindo, peito queimando de raiva e vontade de sumir dali para sempre. Foi quando ouvi o celular dele vibrando insistente. Ele correu para o escritório, trancou a porta, ficou lá horas sussurrando no telefone. Quando saiu, já era madrugada. Chegou no quarto, tirou a roupa de qualquer jeito,
Deitou de costas para mim sem dizer boa noite. Ali, ouvindo a respiração pesada dele, comecei a sentir um aperto no peito tão grande que quase me faltou o ar de verdade. De manhã cedo, levantei antes do sol nascer. Sentei na beira da cama, olhando para o nada, sentindo o mundo girar. Fui para a cozinha e sentei na mesa, tentando lembrar quando tinha sido a última vez que ri de verdade. As paredes da casa, limpas e organizadas, cheias de diplomas e fotos de momentos que pareciam mentira agora. Tudo ali dentro tinha virado o cenário de um filme de terror. Foi quando ouvi o barulho do celular dele de novo. Fui buscar um copo d'água na cozinha e, sem querer, vi a tela piscando com uma mensagem. Não. Era a primeira vez que eu via aquele nome feminino. Não aguentei mais. Abri o aplicativo e li as conversas que me faltavam. Não era mais dúvida. Era confirmação do que eu já sabia. Vi promessas, vi planos de encontros, vi palavras que nunca escutei dele direcionadas para mim, nem no nosso namoro. O chão fugiu dos meus pés de vez. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer descontroladas. Fui tomada por uma raiva que nunca tinha sentido antes na vida. Não era só ciúme. Era indignação pura. Era a dor de tudo que carreguei calada durante anos. Era o peso de cada humilhação, de cada noite chorada, de cada dia fingindo ser feliz. Quando ele apareceu na porta da cozinha, joguei o celular em cima da mesa com força. Isso aqui é sua ideia de casamento, Roberto? Ele me olhou com o maior desprezo do mundo. Não negou, não pediu desculpa, não tentou explicar nada. Só disse com voz baixa e ameaçadora: se você espalhar alguma coisa dessa história, vai acabar com minha carreira, com nossa família, com sua própria vida. Ninguém vai acreditar numa maluca como você. Ali, naquele exato momento, o medo se transformou em ódio puro. E quem é você para falar de família, Roberto? Você me destruiu, matou minha autoestima, acabou com minha vontade de viver. Eu gritei pela primeira vez em anos. Ele não gostou nem um pouco do meu tom. Veio para cima de mim, voz grossa, dedo na minha cara, me chamando de ingrata, de descontrolada, dizendo que eu era a culpada por ele buscar carinho fora de casa. A discussão foi feia, pesada, com gritos e ameaças, porta batendo, coisas sendo jogadas. Pela primeira vez em toda a nossa vida de casados, senti que podia acontecer algo ainda pior. Nunca tive tanto medo de ficar sozinha com ele naquela casa. Saí correndo, me tranquei no banheiro, tremendo dos pés à cabeça. Sentei no chão gelado, o corpo inteiro tremendo de medo e raiva misturados. Fiquei ali horas em silêncio, ouvindo ele xingar do lado de fora, ameaçando tirar tudo de mim, me deixar na rua sem nada. Naquele momento entendi uma coisa muito clara. Se eu ficasse calada mais um dia sequer, eu ia enlouquecer ou coisa pior. Ali, sentada no frio daquele banheiro, vi que não era só minha vida que estava em risco, mas minha alma, minha existência, minha história inteira. Aquela foi a gota d'água que faltava. A noite em que o medo virou coragem, mesmo sem saber de onde vinha essa força. Quando saí do banheiro, ele já estava dormindo como se nada tivesse acontecido. Mas eu por dentro já não era mais a mesma pessoa. Pela primeira vez comecei a pensar em reagir de verdade, buscar ajuda, expor tudo, mesmo sabendo o preço que ia pagar. Porque se era para perder tudo mesmo, pelo menos eu ia tentar salvar a mim mesma. E ali começou o meu plano, ainda tímido, mas decidido, de não ser mais cúmplice do próprio sofrimento. Dizem que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Acho que só entendi isso na pele, quando meu corpo já não respondia mais ao comando do pavor. Era como se, de tanto apanhar calada da vida, meu coração tivesse aprendido a se defender sozinho. Depois daquela noite terrível, o mundo parecia outro lugar. Roberto passou 3 dias sem me dirigir a palavra. Andava pela casa com o olhar atravessado, batendo porta, mexendo em tudo de propósito para me irritar. No começo, eu tremia só de ouvir o barulho dos passos dele, mas aos poucos fui sentindo um fio de revolta crescer dentro de mim. Não era justo, não era certo eu pagar por tudo aquilo enquanto ele seguia a vida normal, atendendo pacientes, sendo bajulado, como se nada tivesse acontecido. No silêncio do quarto, comecei a fazer planos. Não era vingança, era instinto de sobrevivência puro.
Peguei um caderno velho, comecei a anotar horários, datas, nomes das pessoas que ele mencionava. Passei a prestar atenção em cada conversa dele ao telefone, guardando informações na memória. Quando ele reclamava de alguma coisa comigo, eu só respondia: "Tá bom, Roberto", mas por dentro cada palavra dele virava munição contra ele mesmo. Procurei informações na internet escondida, coisa que ele detestava que eu fizesse. Descobri grupos de apoio, sites de mulheres passando por situações parecidas. Li histórias de coragem, de dor, de recomeço. Não era fácil, mas servia de consolo saber que eu não era a única a carregar aquele fardo pesado. Passei a prestar mais atenção nas outras esposas de médicos da cidade. Nos eventos sociais, notei olhares perdidos, silêncios estranhos, mãos trêmulas, sinais de que talvez não fosse só eu que vivia aquilo em segredo. No final de um desses encontros, tomei coragem e puxei conversa com Dona Célia, uma das poucas que sempre foi gentil comigo. Perguntei devagar se ela já tinha sentido vontade de sumir, de largar tudo para trás. Ela me olhou fundo, segurou minha mão e só disse: "Coragem, Francisca. Às vezes é a única oração que Deus espera da gente." Aquilo me marcou para sempre. Comecei a guardar tudo que podia. Conversas gravadas no celular, anotações, até recibos de gastos estranhos que ele fazia. Passei a confiar menos no que ele dizia e mais no que eu via com meus próprios olhos. Teve um dia que Roberto se exaltou comigo na frente de um colega médico. Me humilhou por causa de um erro bobo na organização dos remédios. O colega ficou sem graça, mas não falou nada. Naquela noite gravei tudo no celular, mesmo chorando. Não. Era mais só sobre mim. Era sobre proteger outras mulheres, sobre quebrar o ciclo. O medo ainda rondava. Claro que sim. Eu tinha pesadelos, acordava assustada. Achava que a qualquer momento ele podia descobrir e piorar tudo. Mas a cada novo registro, a cada segredo guardado, a sensação de poder aumentava um pouquinho dentro de mim. Minha avó começou a notar a diferença. Numa visita rápida, ela me olhou e disse: "Tem um brilho diferente no seu olho, menina." Eu sorri e quase contei tudo. Ali mesmo, mas ainda não era a hora certa. Faltava pouco para juntar tudo e ter coragem de agir. Aos domingos, quando íamos na missa, Roberto falava sobre família e valores cristãos. Eu sentava do lado dele, olhando e pensando: se esse povo soubesse quem ele é de verdade. Mas no fundo não queria escândalo, queria paz, queria liberdade, queria voltar a ser eu mesma. Naqueles dias entendi que o primeiro passo para sair do buraco era aceitar que eu merecia coisa melhor e que para ter respeito do mundo, eu precisava primeiro respeitar a mim mesma. Foi esse fio de coragem, nascido do desespero mais profundo, que me fez prometer para mim mesma: eu não ia mais morrer em silêncio. Estava pronta para agir de verdade. Só faltava encontrar o momento certo e a pessoa certa para confiar. E dentro de mim, já não tinha mais volta possível. Quando a gente vive anos em silêncio, falar pela primeira vez parece o maior crime do mundo. O coração bate forte, a mão sua frio, a voz treme. Mas chega uma hora em que o medo de continuar presa é maior que o medo do escândalo. No domingo de manhã, levantei antes de todo mundo. Olhei para o espelho e vi meus próprios olhos me encarando, sérios, determinados, sem lágrima. O cansaço era tanto que não tinha mais espaço para choro. Era só decisão firme. Peguei todos os papéis, gravações e anotações que tinha juntado. Separei tudo numa pasta escondida debaixo das roupas de cama. Passei o café, arrumei a mesa, cumpri o ritual como se nada tivesse mudado. Roberto saiu para o plantão no hospital. Me deixou sozinha em casa, talvez achando que eu nunca seria capaz de nada mesmo. Respirei fundo, peguei o telefone e disquei o número do Dr. Antônio, um médico mais velho e respeitado da cidade, que sempre tratou nossa família com carinho. "Dr. Antônio, preciso conversar urgente. É sobre o Dr. Roberto", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Do outro lado, um silêncio. "Pode falar, Francisca." "Estou ouvindo com atenção." A voz engasgou na garganta por um segundo. Pensei em desistir, mas segui em frente. "Não posso mais carregar esse peso sozinha. O que tenho para mostrar vai além de fofoca, doutor. É coisa séria, é coisa grave." Marcamos na casa dele à noite, quando ninguém ia desconfiar de nada. Cheguei com a pasta apertada no colo, coração disparado.
A esposa dele me recebeu com um abraço apertado, olhos cheios de compaixão. Parecia que já sabia do que se tratava. Sentei à mesa, da sala, despejei tudo. As gravações dele me ameaçando, as conversas com outras mulheres, as provas dos gastos estranhos. Enquanto falava, sentia uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha de ter ficado tanto tempo calada, alívio de finalmente dividir aquele peso terrível com alguém. O Dr. Antônio ouviu tudo em silêncio, os olhos marejados. No fim, suspirou fundo. Francisca, a verdade sempre aparece, cedo ou tarde. Você fez certo em procurar ajuda. Naquela noite, dormi na casa da minha avó. Falei com ela, chorei feito criança, contei tudo nos mínimos detalhes. Ela só me abraçou forte, dizendo: demorou, menina, mas sua coragem vai salvar outras mulheres também. No dia seguinte, o assunto já corria pela cidade como fogo em pasto seco. O conselho médico marcou reunião fechada. Chamou Roberto e apresentou todas as provas. Ele tentou negar, tentou me culpar, disse que era armação, que eu estava com problemas mentais, mas as evidências eram claras demais, fortes, demais. Alguns tentaram abafar a situação, outros quiseram que ele fosse punido imediatamente. A confusão foi grande. O clima pesou na cidade inteira. Muitos pacientes ficaram chocados, alguns desacreditaram, outros se revoltaram contra mim, dizendo que destruir médico respeitado era serviço do mal. Teve gente que me ligou só para xingar, me chamando de interesseira, de vingativa. Teve pessoa que deixou de falar comigo, atravessava a rua para não cruzar meu caminho. Mas no meio da tempestade também apareceram vozes de apoio inesperadas. Mulheres que me procuraram para contar suas próprias dores, suas vergonhas, suas dúvidas. Enfermeiras do hospital que sussurraram no meu ouvido: você fez o que nenhuma de nós teve coragem de fazer. Naqueles dias, o medo quase me fez recuar, quase me fez pedir desculpa por tudo, só para ter sossego de novo. Mas toda vez que pensava em voltar atrás, lembrava da promessa que fiz para mim mesma: nunca mais morrer em silêncio. A denúncia virou escândalo que balançou a cidade. Roberto foi afastado temporariamente da associação médica, pelo menos enquanto as investigações corriam. Alguns tentaram defender, dizendo que era ataque à classe médica, que homem trabalhador também comete erros. Mas a verdade já tinha saído da sombra e não tinha mais jeito de esconder. Eu estava livre, mas ao mesmo tempo sozinha, machucada, despida de tudo que um dia achei que fosse minha missão de vida. Mas mesmo ferida, nunca me senti tão viva quanto naquele momento. Agora precisava aprender a caminhar com as próprias pernas, porque a denúncia foi só o começo. A vida a partir dali ia exigir ainda mais coragem de mim. Se alguém pensa que depois de romper o silêncio, a vida fica leve de uma hora para outra, se engana redondo. O fardo muda de lugar, mas continua pesado, só que agora de um jeito mais visível, mais cru, mais solitário. Os primeiros dias depois da denúncia foram uma tormenta sem fim. A notícia correu, que nem rastilho de pólvora. Cidade pequena é boca grande, e logo minha história virou assunto em cada esquina, cada casa, cada roda de conversa. Teve quem duvidou, teve quem apoiou, teve quem fez questão de virar o rosto quando me viu na rua. O consultório do Roberto, que sempre foi meu refúgio nos eventos sociais, agora virou outro mundo completamente. As cadeiras estavam divididas. De um lado, quem me achava corajosa, do outro, quem me chamava de destruidora de família respeitável. Algumas mulheres passaram a me evitar como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Os homens da cidade, então, baixavam o olhar, cochichavam quando eu passava. Senti na pele o que é ser julgada sem direito de defesa. Teve conhecida que me ligou gritando, dizendo que eu era instrumento do diabo, que estava destruindo um homem de bem, um profissional dedicado. Outras mandaram recado pedindo para eu voltar atrás, esquecer tudo, perdoar como manda a religião. Minha avó ficou firme do meu lado, mas até ela sofreu pressão. Teve gente que foi na porta dela cobrar satisfação, insinuar que eu era ingrata, que tinha tramado tudo por inveja ou vingança. Vi tristeza nos olhos dela, vi medo, mas acima de tudo vi orgulho de ver a neta viva, inteira, mesmo depois de tanto sofrimento. Roberto, claro, não ficou quieto. Fez questão de se vitimizar, de espalhar que eu era instável, ingrata,
que tudo era mentira criada por forças do mal para tirar ele da profissão. Alguns acreditaram, outros fingiram que não estavam vendo nada. Vi amigos de anos se afastando, conhecidos que me juraram lealdade preferindo o silêncio, como se eu tivesse virado fantasma. O pior era o vazio em casa. A rotina que antes era prisão, agora parecia cemitério. O silêncio era outro, não mais de medo, mas de ausência, de luto por tudo que perdi. O casamento, a posição social, as amizades, a antiga identidade de esposa de médico respeitado. A solidão pesava de noite. Deitava e pensava no futuro. O que vai ser de mim agora? Será que um dia volto a confiar em alguém? Será que consigo reconstruir minha vida do zero? A dor do abandono era quase física, mas no fundo, misturada a ela, vinha uma sensação estranha de alívio. Pela primeira vez em anos, eu podia respirar fundo, falar o que pensava. Não precisava mais andar pisando em ovos. No meio de tanta rejeição, recebi mensagens de mulheres que nunca imaginei. Bilhetes anônimos, ligações sussurradas, olhares de gratidão em silêncio. Algumas vieram me procurar pessoalmente, contar suas dores, confessar seus próprios medos, segredos guardados há décadas. Nessas conversas, fui descobrindo que minha história não era tão única quanto pensei. O medo de denunciar, a vergonha de ser julgada, o desejo de liberdade, tudo era partilhado por muitas que, como eu, aprenderam cedo que mulher nasceu para sofrer calada. No começo, confesso, quase me arrependi. Bateu vontade de voltar atrás, pedir desculpa até pelo que não fiz, só para ter paz de novo. Mas sempre vinha a lembrança da prisão, do silêncio, da morte em vida que era aquele casamento. Agora era só eu comigo mesma, sozinha, machucada, mas com um espaço dentro do peito que antes não existia, o espaço da verdade. E foi nesse espaço que devagar algo começou a brotar, porque às vezes a solidão não é castigo, é começo de uma vida nova. E eu, pela primeira vez, estava livre para descobrir quem era de verdade, sem máscara, sem teatro, sem medo. Ninguém imagina, mas é no fundo do poço que a gente começa a enxergar quem realmente está do nosso lado. Depois de todo o furacão, das portas fechadas e das costas viradas, começaram a surgir vozes baixas, discretas, mas cheias de verdade e carinho. No início eram só recadinhos aqui, um olhar diferente ali, mas que faziam toda a diferença no meu coração. Teve uma tarde que, saindo da farmácia, senti alguém me puxando de leve pelo braço. Era a Dona Socorro, uma senhora que sempre respeitei na cidade. Ela me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Você fez o que eu nunca tive força para fazer, menina. Obrigada por abrir esse caminho. Choramos ali mesmo na calçada, cada uma desaguando sua dor acumulada. Ela me contou de anos de humilhação, de noites choradas em silêncio, de medo de perder tudo, igualzinho ao que vivi. Naquele abraço percebi que eu nunca estive sozinha de verdade. Só achava que estava. A partir daquele dia, outras mulheres foram se aproximando devagar. Algumas mandavam mensagens pelo celular, outras me esperavam na saída da missa ou vinham em casa tomar um café. E entre um gole e outro, contavam histórias tão parecidas com a minha que dava até arrepio. Mulheres que todo mundo achava forte, casamentos que pareciam exemplares, mas no fundo eram só mais prisioneiras de um sistema que ensina a mulher a sofrer calada. No começo, achei que não tinha força nem para me ajudar, quanto mais ajudar os outros. Mas a cada relato, a cada confissão, ia nascendo em mim uma coragem nova, uma vontade de ser escudo e não só ferida. Fui percebendo que só de escutar e acolher eu já fazia mais do que podia imaginar. Um dia, reunimos umas 5, 6 mulheres na cozinha da minha casa. Entre lágrimas, risos tímidos e mãos dadas, criamos o que chamei baixinho de círculo de apoio. Nada formal, só um grupo de mulheres que se recusava a continuar no escuro. Começamos a trocar informações de advogadas, psicólogas, serviços de assistência. Quem tinha coragem falava mais, quem não tinha só escutava. Mas todas se sentiam aliviadas por pela primeira vez poderem ser verdadeiras. Com o tempo, outras vieram se juntar. Mulheres jovens, idosas, umas ainda casadas e lutando, outras separadas e tentando recomeçar.
cada uma com uma história diferente, mas todas com a mesma sede de respeito, de escuta, de dignidade. Ali, no calor daquela rede de apoio, fui me reconstruindo aos poucos. Os dias de solidão deram lugar a tardes longas de conversa, de conselho, de troca. Aprendi que dividir o fardo não diminui a dor, mas deixa o peso menos cruel para carregar. Até a cidade foi aos poucos sentindo a diferença. Houve resistência, claro, e muita fofoca ainda. Mas também houve gente abrindo os olhos, revendo atitudes, perguntando como podia ajudar. Alguns homens começaram a procurar orientação para mudar, para aprender a respeitar, a ser diferente do que sempre foram. Olho para trás e vejo o quanto caminhei desde aquele primeiro grito abafado no travesseiro. Penso em quantas vidas poderiam ter mudado se lá atrás alguém tivesse estendido a mão para mim. Por isso, hoje faço questão de nunca mais me calar diante da dor de outra mulher. O círculo de apoio não é salvação milagrosa. Não existe milagre fácil nessa vida. Mas é abrigo, é colo, é começo de esperança verdadeira. E foi ali, entre amigas e confidentes, que aprendi que não existe força maior do que a de uma mulher que descobre que não precisa mais se esconder, que pode ser ela mesma sem pedir licença para ninguém. Agora faltava só o passo mais difícil: reconstruir minha vida do meu jeito, sem culpa, sem medo, e entender de uma vez por todas que coragem também é recomeçar do zero. Eu achava que o inferno era o fim da linha, que depois dele só restava cinza, poeira e terra arrasada. Mas hoje, olhando para trás com outros olhos, vejo que o inferno foi só um pedaço do caminho, duro, doloroso, mas não o último capítulo da minha história. Os dias que seguiram a denúncia e tudo que veio depois não foram mágicos nem felizes do jeito que a gente vê nos filmes. Foi tudo muito real. Solidão, medo do futuro, vergonha de recomeçar sem ter certeza do amanhã. Mas aos poucos, o tempo foi fazendo aquilo que só ele sabe fazer. Foi ajeitando as coisas por dentro, curando as feridas mais profundas. Roberto saiu da cidade pouco tempo depois do escândalo. Alguns ainda tentaram trazê-lo de volta, dizendo que todo homem merece segunda chance, que profissional competente não pode ser julgado pela vida pessoal. Eu não desejo mal a ninguém, não guardo ódio no coração, mas também não aceito mais carregar cruz que não é minha. Aprendi com muita dor que perdoar não é se submeter de novo ao sofrimento, é seguir leve, sem pendência no coração, sem amarras no passado. Aos poucos, fui retomando pequenos hábitos que tinha perdido. Voltei a visitar minha avó sem pedir licença para ninguém. Sentei de novo na mesa das comadres. Comecei a ir à feira sozinha, sem pressa, conversando com quem queria. Passei a caminhar na praça todo fim de tarde, respirando fundo, aprendendo a gostar da minha própria companhia. O mundo, que antes parecia tão ameaçador, foi ficando menos assustador a cada passo dado com as próprias pernas. A rede de apoio cresceu, se multiplicou. A gente se encontra até hoje, ora junto, ri, chora, celebra cada vitória, por menor que seja. Descobri talentos esquecidos no fundo da alma. Voltei a costurar, aprendi até a mexer no computador para ajudar outras mulheres a encontrar informação, apoio, coragem. O mais difícil foi reaprender a confiar nas pessoas. Durante muito tempo, qualquer palavra atravessada já me fazia querer me fechar de novo, me esconder. Mas hoje já não me encolho diante de ninguém. Se alguém me pergunta o que aconteceu, conto sem vergonha. Fui esposa de médico respeitado, vivi um inferno disfarçado, mas renasci das próprias cinzas. Não tenho tudo, que sonhei quando era menina. Não casei de novo, não virei líder de coisa nenhuma, mas tenho paz de espírito, e isso vale mais do que qualquer título ou respeito falso de quem nunca soube da minha luta real. Olho no espelho e vejo cicatrizes, umas visíveis, outras só eu enxergo, mas cada uma conta uma história de sobrevivência, de amor próprio, de coragem para recomeçar. Hoje minha fé é diferente do que era antes. Não é mais fé cega, não é medo de Deus, não é obrigação pesada. É fé na vida, em mim mesma, no poder de recomeçar quantas vezes for preciso. Se alguém do outro lado dessa tela está vivendo o mesmo silêncio que eu vivi, só posso dizer uma coisa:
Coragem não nasce do nada, não vem do céu numa explosão de luz. Coragem é aquele fiozinho que a gente segura quando tudo parece perdido. E um dia vira corda forte, vira caminho, vira vida nova e verdadeira. Não tenha medo de pedir ajuda. Não acredite que nasceu para sofrer calada. Toda mulher merece respeito, merece liberdade, merece ser dona da própria história sem pedir licença. Eu sou Dona Francisca. Minha vida virou um inferno por muito tempo, mas foi no fogo que descobri o ouro escondido dentro de mim. Se essa história tocou seu coração, não guarda só para você. Deixa seu comentário aqui embaixo contando o que aprendeu, como se sentiu ouvindo essa história. Se inscreve no canal com carinho, porque sua inscrição ajuda outras mulheres a encontrarem essas palavras quando mais precisam. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso hoje. Quero que você saiba que não está sozinha, que sua história importa, que sua voz tem valor. Se você tem uma história parecida para contar, ou se essa conversa despertou alguma coisa dentro de você, divide aqui nos comentários. Vamos criar uma rede de apoio virtual também, porque mulher ajudando mulher é a força mais bonita que existe nesse mundo. Todo mês eu leio todos os comentários, e os mais emocionantes, os que mais tocam. Meu coração ganha uma resposta especial minha. Às vezes uma palavra pode mudar uma vida inteira, e eu quero ser essa palavra de esperança na vida de alguém. Obrigada do fundo do coração por ter me ouvido até aqui, por ter me dado essa chance de dividir minha dor e minha cura com você. Que Deus te dê força, luz e principalmente coragem para nunca mais se calar diante do que te machuca. Até a próxima história. E lembra, você é mais forte do que imagina.